Vamos começar sobre a prisão de Bolsonaro e depois a gente chega no Heleno. Há pouco o advogado do Bolsonaro, o Paulo Bueno, a gente rodou um trecho dele aqui também, Lauane, ele usa muito do argumento de que o Bolsonaro estaria melhor em casa. Aí o Otávio Guedes da Globo News disse o seguinte, mas pô, lá na superintendência da polícia tem um médico à disposição, né? Em casa ele não tem. Em casa, se tiver um problema, tem que chamar o médico, convencer os guardas que estão de prontidão de que ele está por um problema, quando ali na prisão a coisa fica mais imediata. Isso pode esvaziar o argumento do Bolsonaro, ou você imagina que com essa decisão da PGR sobre o Heleno vai criar uma brecha para o Bolsonaro poder recorrer à prisão domiciliar novamente? Pois é, inicialmente havia sido rejeitado ali na manhã de sábado, quando é determinada a prisão preventiva dele. O Moraes também rejeita, já no caso não rejeita exatamente, ele julga prejudicada, né, o pedido de prisão humanitária. Por enquanto está prejudicado, mas é uma coisa que pode ser revisitada ao longo do tempo. Então, assim, se alterando as circunstâncias, eles podem vir a pedir novamente por essa prisão domiciliar. Provavelmente, se for autorizado no caso do general Augusto Heleno, que teve um parecer positivo, né, do Paulo Gonet, a defesa do Bolsonaro vai usar a mesma argumentação. A questão do general Augusto Heleno, né, acho que a gente vai falar mais para frente, mas é de uma doença que se estende por mais tempo do que seria o quadro do Bolsonaro, que é um quadro mais momentâneo, né? Mas, enfim, são coisas que a gente vai ter que seguir acompanhando, porque a defesa vai ir se atualizando com certeza a cada nova movimentação, cada pequena alteração de situação, a defesa vai protocolar um novo pedido. E se abre também, não só caráter jurisprudencial, mas também de campanha midiática, para que outros réus vá recorrer agora a argumentos médicos? Você acha que a turma vai meter o atestado para não pegar a cadeia, Lauane? Teve ontem, né, as audiências de custódia de todos os réus, e sem falta, todos eles alegaram alguma comorbidade, alguma doença, e até o fato de todos eles terem alegado os torna meio sem fundamento, né? Porque se todos eles estão com algum problema, então pode ser que tenha havido, na verdade, uma coordenação para que todos nós vamos alegar doença. Eu acho que tira até um pouco da substância dessa alegação, né? No caso, banaliza, já que todos eles estão alegando isso. Mas talvez na narrativa pública isso tenha adesão. Claro, na narrativa pública, especialmente porque há uma iniciativa da mídia hegemônica e de certos departamentos já em conluio com o golpismo, de humanizar a partir dessas doenças, né? E aí a gente vê algumas contradições, porque o Heleno diz ter o Alzheimer desde 2018, né? Em 2023 tem vídeo dele dirigindo, né? O sujeito, então, acometido por uma doença psiquiátrica, dirigia perigosamente. Queria dirigir o país, inclusive ser vice-presidente da República, né? O outro ouve vozes da tornozeleira e da mesma forma. Mas tem um argumento do Paulo Cunha Bueno que me pega um pouco. Por mais que tenha sido o samba de uma nota só, ele reforça o episódio em que o Collor teve a tornozeleira desligada por 36 horas e nada aconteceu, e o Collor alegou Parkinson e outras doenças, como distúrbio do sono, mas negou isso na sua audiência, se eu não me engano, na audiência de custódia dele. Isso pode, de alguma maneira, ajudar o Bolsonaro, você vê isso? No caso do Collor, ele alegou, ele estava em prisão preventiva nesse episódio? Não estava. Era prisão definitiva já? Era com a tornozeleira, no caso? Uhum. Eu acho que provavelmente é isso, né? Todos os precedentes que tiverem à disposição, eles vão estar utilizando, mas tem que para ser um precedente utilizado, né, de forma efetiva, tem que ver se as particularidades do caso se alinham com as particularidades do caso do Bolsonaro, né? A gente tem circunstâncias muito específicas, não sei se as circunstâncias específicas do caso do Collor vão se adaptar às circunstâncias do Bolsonaro, enfim.
Eu penso que ele está tentando puxar o parâmetro muito mais pelo posto do que pelo quadro, né? Estamos tratando de 2 ex-presidentes, então, né, para não ter que usar um parâmetro de Lula, por exemplo. Mas o Lula isso, o Lula aquilo, tá se valendo de Collor, né? É uma possibilidade. Dos demais réus, tudo isso se desdobrou, foi após, Lauane, a fuga do Ramagem, né? O Ramagem deu pinote e tal, e ele vem a público e admite que fugiu para não cumprir a sua sentença. No efeito prático, é lista da Interpol, é negociar com o governo dos Estados Unidos, é esperar que ele volte e ficar na moita, ou o Ramagem deu de Marco Aurélio na primeira versão de Vale Tudo, meteu uma banana pro Brasil e foi embora? Salvo engano, ele entra para a lista da Interpol caso ele tente sair dos Estados Unidos agora, né? E acho que vai ser eventualmente protocolado aí um pedido de extradição para os Estados Unidos, só que os Estados Unidos tendem a ser, historicamente, né, eles são muito rígidos nessa concessão de extradição. Eles verificam muito tecnicamente se todos os requisitos jurídicos estão preenchidos. Tem que haver todo um alinhamento de leis e tratados entre esses países para que seja concedida a extradição. Então, todo esse processo é muito técnico e jurídico, mas chega no final, tem o fator político, que aí a gente vai ver a interferência do ministro das Relações Exteriores, não, do Comércio, o Marco Rubio, que ele tem que autorizar uma parte desse processo de extradição. Ele faz parte, né, da ala mais ideológica do governo do Trump. Então, a gente vai depender, ao final desse processo de extradição, do componente político. E aí a gente tem o governo dos Estados Unidos, né, já tendo o histórico de ter criticado diretamente esse processo onde ele é réu. Então, esse processo já foi chamado de caça às bruxas. E aí a gente vai ver eles colaborando com esse processo. Eu acho meio difícil. Então, provavelmente, eu acho que ele segue refugiado por lá. Claro que ele venha pedir ainda um asilo político, alguma coisa assim que dê a ele uma tranquilidade em estar lá, né? Porque no momento ele ainda pode estar sujeito à inserção do nome dele na lista da Interpol, a ser extraditado, enfim. Até houve uma reclamação da esposa dele, que foi abordada no aeroporto com as filhas. Há algum desvio da prerrogativa policial na tua leitura? Algum tipo de violação de direito nessa ação, uma vez que ela estava indo, obviamente, ao encontro dele? Eu acredito que não, porque a gente está falando de uma pessoa que saiu do Brasil não podendo sair, estava com o passaporte apreendido, não podia sair do território nacional, de alguma forma ele consegue escapar, e aí quando a gente tem agora a finalização do processo, ele já pode ser considerado um foragido. Antes, no caso, ele foge mais ou menos uma semana antes, né, da condenação pelo STF, então a gente tem uma pessoa condenada que está fora do país, que se ausenta, assim, todas as circunstâncias indicam que é para fugir da aplicação da lei. Agora ele já pode ser considerado um foragido, já é. Então, eu não vejo, assim, nenhum extrapolamento dos limites legais, porque a gente está falando de uma pessoa que potencialmente pode estar sendo cúmplice dele também.